No último literato da temporada, os quadrinhos vão ganhar espaço com uma das personagens mais relevantes da Paraíba. Então vem comigo que a nossa viagem está começando e o literato está no ar. A Maria, personagem dos quadrinhos da Paraíba, está completando 50 anos. E para comemorar essa data tão importante, Henrique Magalhães, o criador e autor, lançou uma nova coletânea com as melhores tirinhas. Além da importância que Maria passou a ter como registro cultural da Paraíba, né, ela também mostra o quanto os quadrinhos podem ser relevantes para a cultura. Não só Maria, mas os quadrinhos como linguagem. No Eu Sou, conhecemos Márcio Kettner Guasábia, poeta paulista, radicado em Minas Gerais, com versos sobejando juventude e lirismo. A literatura surge na minha vida por influência do meu avô, que foi um poeta, que fez 7 livros, João Batista Guasábia, e ao longo da vida toda ele praticou esse ofício da escrita junto com outras atividades e me influenciou diretamente para que o meu gosto pela literatura nascesse e se desenvolvesse. No Café com Poesia, a poeta souzense Maria Bethânia conta dos seus universos, traz seus versos e nos leva em uma viagem pessoal. Do universo de onde eu vi, a mistura, a acidez, o aroma e as cores hão se de multiplicar-se. E as melhores dicas de leitura, estão aqui, no Na Estante e no Tá na Lista. Então vem comigo na nossa viagem literária. O literato está no ar. A Maria é uma das personagens mais conhecidas dos quadrinhos paraibanos. Está completando 50 anos e ganha uma nova coletânea, reunindo tirinhas de todas as suas diferentes fases ao longo da história. O autor Henrique Magalhães conversou com a gente sobre a sua criação e sobre a história da Maria no Entrevista com o Autor. Olá, minha gente, estamos aqui na livraria A União e no quadro Entrevista com o Autor. Hoje, recebendo Henrique Magalhães. Olá André, é um prazer estar participando do programa com você. Bem-vindo, vamos falar um pouquinho sobre os 50 anos de Maria, né? Sim, claro. Virou uma festa? Foi uma grande festa, quarta-feira passada, dia 23 de julho, com a própria direção da editora, né? A EPC, na NH6, e com muitos convidados. Uma mesa bastante importante, sabe, de pesquisadores de Maria, como Regina Beá, que fez um trabalho de pós-graduação, de pós-doutorado sobre Maria. Também tivemos a professora Nádia Carvalho, que fez um livro, um ensaio sobre Maria. E a quadrinista Thaís Gualberto, que é uma parceira, uma amiga que faz quadrinhos também, e que desde criança acompanha a trajetória de Maria. Então, tinha um público maravilhoso de pessoas extremamente afetuosas que acompanharam Maria durante toda a sua história. Então, foi um momento muito de confraternização, sabe? De apego à personagem, de vibração e comemoração. Como é que Maria surge em sua vida? Porque não é todo mundo que consegue enveredar pelo universo dos quadrinhos, né? Desde criança eu lia muitos quadrinhos. Eu consumia os quadrinhos que saíam nas bancas, que eram pequenas revistas, fascículos fininhos e que eram muito interessantes, né? Uma das personagens que mais me fascinavam era Luluzinha. Luluzinha tinha histórias fantásticas. Bom, eu desenhava muito, eu copiava os personagens, ampliava a golpe de vista, depois fui pegando técnicas de ampliação, fazia grandes pôsteres com os quadrinhos que eu lia e que gostava, né? Com o tempo, na adolescência, eu comecei a sentir a necessidade de não ser apenas um leitor, mas ser também um criador de histórias em quadrinhos. Então eu fui buscar nas bancas o que tinha
para não repetir, para não fazer a mesma coisa que já circulava no mercado, né? E eu descobri, eu percebi, né, dentro do meu repertório de leitura, que a mulher era muito pouco enfocada nos quadrinhos como protagonista. Ela não tinha protagonista. Ela era sempre a coadjuvante. Era a namorada de Super-Homem, a namorada do Fantasma, ou então era o quadrinho infantil, que aí tinha um nicho muito particular, né, de atuação. E eu percebi que eu podia colocar a mulher no outro patamar. Então eu olhei para a minha própria família e vi que tinha algumas mulheres que eram muito frustradas porque elas não tinham conseguido se casar. Elas não... O padrão na sociedade na época era a mulher esperar que o marido fosse conquistá-la, né? Ela era sempre a personagem passiva. Então eu inverti a situação. Eu disse, olha, eu vou fazer Maria como uma personagem solteirona, mas ela vai em busca do seu sonho, da sua fantasia, né? Do seu desejo. E isso já era uma atitude bastante contraditória dentro do que era convencional na sociedade. Então Maria já nasceu crítica. Sim. Mesmo que ela buscasse o que era convencional, mas ela tomava uma atitude que não era comum nas personagens de quadrinhos ou na vida real também, né? Em seguida, quando eu entrei na universidade, ela se engajou completamente na luta política, porque era um momento de grande repressão, de ditadura militar. Maria me acompanhou nessa trajetória e ela também passou a criticar, a discutir e a se engajar contra o arbítrio. Como foi o processo assim para juntar esses 50 anos nesse livro? André, eu procurei abordar vários momentos da personagem, porque ela não é uma personagem estática, né? Sim. Ela tem várias fases que vão transmutando de acordo com a minha própria vivência. Eu costumo dizer que Maria é meu alter ego. Sim. Ela fala por mim e também fala um pensamento em comum com muita gente, com um público vasto, né? No momento que houve uma abertura política no país, outras lutas vieram à tona, que eram as lutas das minorias. As minorias significam o quê? O movimento feminista, o movimento negro, o movimento homossexual, tá? Que Maria foi lidando com esses movimentos, que eram uma consequência, sabe, de resistência dentro da ditadura, que eu dividi em 4 capítulos, né? O capítulo da luta contra a ditadura, depois a abertura política, depois o capítulo dos costumes, onde ela lida mais com as questões pessoais, e a atualidade, que ela continua lutando de acordo com a situação política que nós vivemos, como aconteceu no início dos anos de 2020, que a gente teve um confronto muito grande com a ascensão do fascismo e que Maria bateu de frente, quase como repetindo o discurso que fazia na década de 1970. Agora, em 2024, Maria tornou-se patrimônio cultural imaterial da Paraíba, né? E isso me orgulha demais, sabe, ter esse reconhecimento. Mas, além da importância que Maria passou a ter como registro cultural da Paraíba, né, ela também mostra o quanto os quadrinhos podem ser relevantes para a cultura, né? Não só Maria, mas os quadrinhos como linguagem, tá? E isso, para mim, também é muito relevante. Sim. É uma ascensão do quadrinho ao caráter de cultura, que normalmente é tido como uma subcultura descartável da indústria cultural, quando não é. A história em quadrinho, ela junta tanto literatura quanto a parte visual, tá? E a dinâmica da narrativa faz com que seja extremamente favorável a adaptação para o cinema também. Queria que você falasse, incentivasse assim as pessoas, né, sugerisse ler histórias em quadrinhos, assim. Qual a importância, né, essa frase que eu coloquei em algum lugar é muito referente a esse tipo de quadrinhos, né? O quadrinho de humor, feito normalmente em tiras, é muito sintético, tá? Ele pega 3, 4 quadros e coloca toda uma história ali, onde a história tem uma sequência, tem a introdução, tem o impasse e a resolução do conflito.
ou seja, subverte a linguagem, trazendo um elemento novo, né? que é inesperado pelo público. E isso aí é que faz o humor, essa coisa subversiva de transgredir a linguagem. Henrique, eu vou pedir para você deixar um recado para o mundo. Coisa simples, né? Para o mundo é muita coisa, né? Mas eu acho que todo mundo pode ser um autor, tá? Eu simplesmente quis dizer o que eu pensava e não parei com essa vontade, passei à ação. Então, se você tem uma ideia, se você tem uma reflexão, coloque isso no papel, escreva, desenhe, mesmo que seja uma garatuja, como Maria começou, com um traço muito infantil, mas é importante que a gente faça circular o que a gente pensa. É assim que a gente pode dialogar mais com as pessoas, criando, produzindo, escrevendo ou desenhando, ou os dois juntos, como são as histórias em quadrinhos. Eu afirmo. Muito obrigado. Bom, eu vou ler agora uma tira de Maria, que faz 50 anos e foi editada pela editora União. Veja, Pombinha, que brilhante a estrela d'alva. Aí, num momento reflexivo, né, que elas olham para o céu, aí Pombinha fala, mostra a Elis Regina. A estrela d'alva é uma estrela brilhante, bem forte no céu, mas também é uma referência a Dalva de Oliveira, a estrela d'alva. E aí, a outra, na sua ingenuidade, pede para mostrar a Elis Regina, que era uma outra grande estrela da música popular. Então, essa quebra da expectativa é que faz o humor, é que é irônico e que é criativo. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas volta já já com o Eu Sou. Não sai daí. Márcio Kettner Guasábia é poeta e é jovem. Com 2 livros lançados, tem trabalhado seus versos e vem crescendo com eles. Hoje nos traz um pouco dos seus processos criativos no Eu Sou. Eu sou Márcio Kettner Guasábia, um poeta do interior do estado de São Paulo, natural da cidade de Pirassununga, e atualmente vivo e estudo em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A literatura surge na minha vida por influência do meu avô, que foi um poeta, que fez 7 livros, João Batista Guasábia, e ao longo da vida toda ele praticou esse ofício da escrita junto com outras atividades e me influenciou diretamente para que o meu gosto pela literatura nascesse e se desenvolvesse com o passar do tempo. Tive muita sorte de ter sempre o apoio e o incentivo dos meus pais, meus familiares e também das minhas professoras de português que me abriram os caminhos para esse mundo lindo que é a literatura, não é? Atualmente eu tenho 2 livros publicados pela editora Laranja Original, o Sob o Sono dos Séculos, de 2022, e o Idioma da Memória, de 2024. Além disso, eu fiz também uma plaquete com um selo editorial de 2 amigos da cidade de Uberaba, que chama-se Pedrangulares. São 15 poemas concretos em homenagem a nomes da literatura que me influenciaram como leitor e, consequentemente, como poeta. Como é meu processo de escrita? Bom, meu processo de escrita é um pouco caótico, quer dizer, eu não tenho uma religiosidade de processo, quer dizer, né, um cronograma, um horário que eu sento para escrever diariamente, não tenho isso. Faço quando é possível, na medida em que as coisas também acontecem na vida e se colocam como fatos que precisam ser trazidos, que precisam ser passados para o papel. Então, tudo nasce dessa necessidade de fixar acontecimentos, memórias,
de um jeito muito espontâneo. Então não tenho uma rotina de escrita, mas claro, todos os dias estou envolvido com a escrita, seja lendo, seja corrigindo textos já feitos, produzindo textos novos, em contato com escritores, enfim, todo esse meio literário é preciso um contato diário e direto para que tudo isso se fortaleça dentro da gente. Das minhas influências literárias, eu acho que eu posso citar atualmente o poeta Manuel de Barros, no campo da poesia. No campo da prosa, uma prosa que influencia o mundo todo desde que surgiu, que é João Guimarães Rosa. Não é? Eu brinco que Grande Sertão Veredas é o livro da minha vida, porque realmente ele me dá respostas que eu não encontrei em nenhum outro livro por enquanto. De modo que tenho por esses dois autores e por tantos outros, como vocês podem ver aqui atrás, um norte muito grande, né? Uma admiração muito grande, e eles são um grande norte para mim nesse sentido. Um recado que eu posso deixar para quem está começando a escrever, para quem gosta de escrever, eu acho que a persistência e a paciência de saber que as coisas se encaminham quando você se dedica sobre elas. Então, você que gosta de escrever, pratique, leia, se abasteça sempre com os poetas todos, com os escritores, porque uma hora ou outra você vai encontrar pessoas que conversam com você do ponto de vista literário. Dê a mão para essas pessoas e siga construindo o seu próprio caminho. Claro que no começo a gente se influencia muito, até copia ou imita certos modos de pensar e de se fazer poesia, ou até mesmo a prosa, mas devagarzinho a gente encontra a nossa própria voz com essas influências todas como boa direção. Onde encontrar as minhas obras? As minhas obras podem ser encontradas diretamente comigo, pelos contatos do Instagram, do Facebook, e também no site da Laranja Original. Qualquer pessoa consegue realizar o pedido pelo site da Laranja para adquirir os livros. E agora um poema, o primeiro do meu livro mais recente, O Idioma da Memória. Porque isto somos, sucessão de ontens. Porque cheiro de manacá só se guarda em poema. Porque guardar é pessoal mistério, em cada amuleto o rosto do dono. Porque pisamos o tempo onde houver espaço. Porque o museu que nos habita respira. Porque respirar é matéria-prima para resistir. E se você está em busca de uma boa dica de leitura, veja aí o que está na estante da livraria A União. Catarse Literária traz a visão de mundo da reeducanda Marina Oliveira, que tem poemas e crônicas falando sobre fé, amor, esperança, liberdade e a experiência dela como integrante do projeto Castelo de Bonecas, desenvolvido na penitenciária de reeducação feminina Maria Júlia Maranhão. Falando sobre seu dia a dia no presídio, Marina cria uma narrativa que serve quase como um diário, mostrando a realidade da vida de quem está passando por essa experiência. O livro é organizado pela jornalista Jailma Santos e pode ser encontrado na estante da livraria A União. E na volta, Maria Bethânia traz seus versos e universos no Café com Poesia. Não saia daí! A poeta Maria Bethânia tem um universo dentro de si. Vinda de Souza, ela traz sua verve sertaneja e sua energia para o Café com Poesia. Do universo de onde eu vim, outros orbos há de habitar-se. Do universo de onde eu vim, a mistura, a acidez, o aroma e as cores hão-se de multiplicar-se. Do universo de onde eu vim,
para o movimento do orbitar-se. A Terra, a grande mãe, o lugar, o movimento, o respirar, o calor desse ventre, é aqui o meu lugar. Eu nasci na cidade de Sousa, né, lá no Alto Sertão da Paraíba. Muitas pessoas acham que eu sou de João Pessoa, mas eu já moro aqui há mais de 30 anos. Eu cheguei aqui em 91. Então, vim de uma família. Minha mãe, meu pai trabalhava nessas empresas que construíam barragens, abriam cidades, né? Então, ele era maquinista. Minha mãe era uma dona de casa, mas depois se torna também comerciante, né? Porque ela uma microempreendedora, uma mulher negra, meu pai branco, descendente de português, né, dos portugueses que vieram de Portugal. E hoje assim eu fico me perguntando, né, como foi desafiador para eles, né, me ter, né, porque eu tenho meu filho hoje, mas assim eu sou super cuidadosa nesse sentido, né. Eu escuto, eu acolho, mas eu não tinha quem me entendesse, né? E eu levei isso comigo, a mediunidade, do escutar, eu sempre vi coisas, sempre ouvia, né? Então, e por ver várias pessoas trancafiadas nos quartos, com grades, aí eu dizia, por que essa mulher tá presa? Aí, não, porque ela é maluca. Aí eu não entendia porque era maluca. Aí eu dizia, será que se eu disser que eu escuto, eu também vou ficar ali dentro? Então, eu tinha muito medo. Esse texto ele veio agora, né? De um tempo para cá. As poesias, os versos, é porque eu não paro para escrever, né? Como eu sou terapeuta também, eu me dedico muito no cuidado e nas sequelas das Covid, né? De cuidar, então eu não paro para escrever. Mas, assim, vem de um lugar muito mágico, de uma fonte divina, é assim que eu entendo. Eu não tenho controle sobre isso, eu não tenho fórmula e dizer assim, tal hora eu vou baixar, não existe isso. Só basta eu ter vontade e dizer assim, pronto, eu me sentei aqui, olhei para você e aí eu só olhei para esse quadro imenso que tem aqui, eu disse, que universo, pronto. A palavra foi universo e do universo as coisas vêm. Eu mandaria um recado para os humanos. Primeiro, olhar para dentro de si, renascer. Todos nós temos a frequência divina, né? Todos nós temos o poder de co-criar todos os dias, né? Mas é só o amor que importa. Eu digo todos os dias que eu seja o melhor instrumento. Se eu vou para a rua, que eu seja o melhor. Se eu vou para a comunidade fazer um trabalho, que eu seja a melhor. Se eu vou estar no palco, que eu seja a melhor. Se eu vou para estar no cinema, que eu seja o melhor para aquilo que eu estou ali. E o que é que será que a Sayaka Shoji traz para nós no Tá Na Lista dessa semana? Conta aí, Sayaka! Oi, João! Oi, pessoal! Voltamos com mais um Tá Na Lista aqui no nosso Literato. Então, já vamos parar de enrolação e conferir as sugestões de leitura de hoje? Deixa eu chamar, então, o nosso produtor e apresentador do Por Dentro do Som e do Estúdio Cine aqui da TV Cidade, o Gil Sabino, nosso caçulinha, que eu adoro e que vocês, com certeza, já conhecem, já viram muito aqui na telinha da TVC, né? Mas, ó, dessa vez ele chega com a super dica de leitura. Olha só! Fala, galera do Literato, estou aqui no Indica de hoje. Meu nome é Gil Sabino Júnior, estou aqui no Indica de hoje para falar de um livro muito especial para mim, que é o Rita Lee, uma autobiografia. Eu ganhei esse livro quando eu completei 20 anos de idade e ele é muito genial porque essa autobiografia ela escreve de uma forma que é em causos. Ela escolhe os causos, nomifica os causos e decide se vai ter 3 linhas ou 3 folhas. Ou seja, é bem na linguagem dela, linguagem aberta, escrachada, e passa assim pela vida dela, pela trajetória, infância, início na carreira artística, quando ela conhece o Roberto de Carvalho, que é o grande amor da vida dela, até o final da vida dela ela estava com o Roberto de Carvalho. Então, pelas amizades na música, pelo rock and roll, pela história, por tudo. Então você vai encontrar tudo isso aqui nesse livro, que fala sobre esse ser brilhante, essa artista maravilhosa que foi Rita Lee.
indico hoje Rita Lee, uma autobiografia. É isso. É contigo, Sayaka. Valeu, Gilzinho, adorei essa dica, mandou muito bem. E eu fiquei com vontade de pegar esse livro aí emprestado, viu? E ó, é claro que agora chegou a minha vez de dar uma super dica de leitura para vocês também. Hoje eu quero te indicar um livro que não é só uma leitura, é quase uma experiência de vida. Literalmente, Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara, candidato ao Prêmio Pulitzer de Literatura de 2016, além de finalista do Man Booker Prize e do National Book Award. Na história, a gente vai acompanhar 4 amigos que saem da juventude para a vida adulta em Nova York. Mas ó, calma, não espere aqui uma história leve ou fácil, vocês já me conhecem, né? Esse livro aqui fala sobre amizade, amor, mas também traumas e principalmente sobre o peso de existir. E eu adoro como ele não entrega respostas prontas, muito pelo contrário, viu? Ele vai nos colocar diante de perguntas extremamente difíceis sobre até onde a dor pode ir e até onde a amizade pode salvar. Isso aqui, ó, isso aqui me toca profundamente. Não é daqueles livros que você vai maratonar correndo e ler em uma semana, tá? É um livro para você ir sentindo, página por página, sabe? E ó, você sente de verdade. A escrita da Hanya, como é que eu posso falar? É extremamente intensa, quase assim, sufocante em alguns momentos, mas também cheia de beleza. Quase como a vida é, esse paradoxo lindo que a gente vive. Ela consegue transformar a dor em poesia e a gente se vê refletida em cada personagem, mesmo nas partes mais difíceis. A gente tá ali lendo e se identificando. E eu preciso te dizer uma coisa, esse livro aqui mexeu comigo de uma forma assim, gente, extremamente profunda e pessoal. Ele é daqueles que ficam com você, sabe, que deixam cicatrizes e ao mesmo tempo te lembram da força do afeto. Aliás, esse aqui é um dos livros que eu quero reler nesse momento. E se você, assim como eu, está procurando ou precisa de uma história que vai te tirar da sua zona de conforto, que vai te fazer questionar e sentir de verdade Uma Vida Pequena, é a indicação que eu faço e ó, de coração aberto, tá? Eu não vou te prometer aqui uma leitura leve e fácil, mas eu vou te prometer uma leitura transformadora que você vai levar para o resto da sua vida. E se você já leu ou ficou com vontade de ler este livrão, não esquece de contar nas nossas redes sociais dessa sua experiência, eu vou adorar saber, tá? É isso, João! E eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra no próximo Literato, você já sabe, né? Tchau! E o Literato dessa semana vai ficando por aqui. Esse é o último programa dessa temporada, mas logo, logo a gente já está preparando uma temporada nova, cheia de novidades para você. Se quiser o programa dessa semana, é só entrar nas redes sociais da TV Cidade. Um forte abraço e até a próxima.